Oiê, Emily por aqui, mais um episódio do Autocompaixão, um olhar além. E hoje eu vou ler aqui um post que eu vi no Instagram faz algumas semanas já, mas eu fiquei reflexiva aqui a respeito dele. Então eu vou compartilhar, eu vou ler, vou deixar aqui embaixo também o link. Ele é de uma conta chamada Micael Crasto, então vou dar uma lida. Diz assim: a cidade onde você vive não foi feita para você viver, foi feita para você produzir, trabalhar, consumir, circular. Tudo otimizado para função econômica, nada pensado para você existir como pessoa. Olha o traçado: ruas largas para carro passar rápido, prédio colado em prédio para caber mais gente. Apartamento pequeno, porque você não precisa de espaço, só precisa dormir entre um turno e outro. Tudo pensado para minimizar atrito na engrenagem. Não tem praça de verdade, tem rotatória. Não tem espaço para encontro sem consumo. Não tem banco para sentar sem estar comprando algo. Não tem lugar para estar sem propósito, porque estar sem propósito não gera valor. E a cidade moderna mede tudo em valor. Você acorda num cubo de concreto, entra num cubo de metal, vai trabalhar noutro cubo de concreto. Tudo conectado por linha reta, tudo pensado para eficiência. Nada pensado para beleza, para alma, para memória, porque você não é morador. É força de trabalho que precisa de abrigo. A cidade antiga tinha outra lógica. Crescia orgânica. Rua seguia o relevo. Praça era centro de convivência. Igreja definia a escala. Cada geração construía sobre a anterior. Você sabia onde estava pela arquitetura. Tinha identidade, memória, pertencimento. A cidade moderna apaga a identidade de propósito, porque identidade gera apego, e apego dificulta a mobilidade, e mobilidade é essencial para o mercado. Você tem que poder sair de São Paulo e ir para Berlim sem sentir falta, porque você é peça intercambiável. Por isso tudo parece igual, mesmo vidro, mesmo concreto, a mesma marca de café. O mesmo design minimalista. Bangkok ou Toronto, tanto faz. Aeroporto de qualquer lugar é indistinguível, porque você não pode criar vínculo. Tem que estar pronto para ir onde o trabalho mandar. Quando você reclama de solidão urbana, acham estranho. Mas como você não ia se sentir sozinho? A cidade foi desenhada para te isolar. Apartamento sem varanda, corredor sem conversa, elevador em silêncio. Cada um na sua caixa, cada um na sua função. Nenhuma estrutura para convívio real. Você não conhece vizinho porque a arquitetura não deixa. Não tem porta para a rua, não tem calçada larga, não tem terraço comum, tem interfone, portão, câmera. Tudo pensado para segurança, nada pensado para comunidade. Porque comunidade demanda tempo. Tempo é dinheiro. As cidades que você mais ama não são modernas. Florença, Praga, Cidade Velha de qualquer lugar, porque foram feitas para a pessoa, não para produtor. Foram feitas para você andar devagar, olhar para cima, sentar na praça, para você pertencer, não apenas funcionar. Você pode ficar reclamando do vazio urbano ou pode aceitar que a cidade moderna cumpre exatamente o que prometeu: te transformar em função eficiente. Se você quer viver como pessoa, vai ter que construir isso apesar da cidade, ou encontrar o que restou das cidades antigas antes que virem museu.
Então, acho que tem várias coisas aqui muito verdadeiras. Enquanto eu estava lendo, eu lembrei aqui também de uma série do Netflix que fala das zonas azuis, né, onde as pessoas geralmente passam dos 100 anos, como acho que chama Como Viver até os 100 anos, alguma coisa assim, que é muito interessante, muito gostosinha de assistir, e no final aparece Singapura, como é a construção de Singapura. Eu fiquei verdadeiramente apaixonada, né, por esse pensamento da arquitetura de Singapura. Porque ao contrário, né, dessa ideia capitalista, desse produtor, ela é pensada para a comunidade, ela é pensada para o convívio. É muito interessante, vale muito a pena assistir. Então, existem possibilidades, né, existem como a gente observar e falar: "Opa, será que é isso que eu quero? Será que a gente não pode se unir? Será que a gente não pode fazer diferente?". Eu acho que a gente se propõe muito pouco a mudar de fato, com formas criativas, né, o que nos colocam. Então a gente pode ir além daquilo que é colocado, não apenas criar desejo em cima de uma adaptação, né. O desejo acaba sendo, né, de você que recursos, né, que se encontram para você ser gente, para você ser pessoa. Às vezes é tendo muito dinheiro para que você tenha espaço, né, para que você conquiste espaço, um espaço que seria natural, né, então pessoas que moram, às vezes, abrindo janelas de apartamento sem conseguir olhar o céu, um pedacinho do céu, né, quantas pessoas vivem em condições, degradáveis, né, em meio a lugares de poluição, a lugares onde o cheiro, né, é desagradável. Eh, Sem essa, né, abertura para o céu, como eu falei. Então imagina todos os nossos sentidos sendo agredidos. É muito triste, né, em função do privilégio de alguns, né, outros passarem por tantas necessidades. E o cultivo disso, né, da beleza, da alma, da memória. Então acho que esse é um ponto, dos pontos que nos trazem reflexão, até para às vezes pensar sobre os nossos desejos, né, se eles não estão caminhando junto com essas propostas que nós nem percebemos muitas vezes. Essa questão, né, "Puxa, talvez seja possível fazer diferente". E outra, que é sobre esse anestesiamento. À primeira vista, assim, foi até o que mais me chamou a atenção. Imagina a gente propositalmente fazer projetos que não criam um vínculo, que não criam memória, que não geram apego. É uma forma, né, de anestesiamento dos sentidos. Isso é uma réplica, né, dos nossos da nossa infância, da nossa cultura, desse anestesiamento. Um lugar que para a gente sentir, para que a gente possa elaborar, reconhecer, demanda tempo. E aí esse tempo que é sempre sugado aí pelo capital. Mas a gente precisa disso, precisa dos processos. Entender que tudo é processo, não fazer esse salto, esse anestesiamento, né, como uma cirurgia, onde você entra anestesiado e chega lá, tá, você acorda e aquilo aconteceu sem, né, você não saber o que aconteceu, enfim. Mas, eh, essa observação disso, porque é isso que acontece quando a gente não dá tempo para os processos. Então a questão, por exemplo, né, do apego, esse não é o problema, né, os apegos, as aversões, a questão não é essa, a questão são a fixação,
que a gente tem aos apegos. Para que a gente compreenda isso, a gente precisa de tempo, de contato, de completude, de observação, não desses saltos por cima das coisas, não desses anestesiamentos. Isso significa ser gente, ser orgânico, não ser funcional, utilitário, objetificado. Ser pessoa significa ter atrito, ter conflito, ter emoções e olhar para tudo isso, se relacionar com tudo isso, que é diferente da proposta das arquiteturas modernas, muito similar ao que a gente tem feito com a nossa humanidade. É isso, uma reflexão por aqui, para que seja mais um passo em direção também à autocompaixão. Até o próximo episódio.